Olha, sobre tinta, eu acho que cada tinta se comporta de uma forma diferente com cada pessoa, porque é mais do que a tinta, é o tempero que se dá para a tinta e a superfície, né, o suporte que a gente está pintando. Então, por exemplo, na tela de tecido, que é o que eu uso, né, que eu tenho mais experiência, em formatos maiores, e eu uso tinta óleo. Por muito tempo, eu adicionei um secante nessa tinta, chama secante de cobalto, que é uma substância extremamente tóxica e que me dava a condição de deixar a tinta com uma certa cremosidade, sabe? Antes de escorrer, mas também não é pastosa. É porque eu gosto de trabalhar com camadas mais finas, né? Então, camadas mais finas, se eu venho com a tinta mais pastosa, vai ficar muito sinal do pincel, né? Eu gosto de fazer uma coisa quase como se fosse uma caneta de cor. E aí, esse secante de cobalto me ajudava a chegar num tempero perfeito, assim. E eu pintava e já secava e eu podia vir com uma camada de desenho diferente. Mas é muito tóxico, muito tóxico. E chega um momento que você fala, bom, isso aqui vai começar a cobrar um preço, né? Aí que eu comecei a usar só o óleo de linhaça. Às vezes eu ainda dou uma corroída na tinta ali com algum solvente, não com o propósito de secar rápido, mas chegar no ponto. E muda completamente o rolê, porque o óleo de linhaça, ele traz um espessamento, um brilho, uma transparência, junto aqui na minha experiência, mais uma vez, que transforma a maneira da gente, a maneira com que eu faço a relação entre o preenchimento dos espaços da tela e também uma relação entre as cores, até porque eu não posso ficar ali também experimentando testes de cor, porque eu já não tenho aquela secagem rápida, então o que vai tende a ficar, né? Minha experiência com tinta é essa. Nunca me dei bem com aquarela, porque acho que a aquarela ela também chama para espaços menores e eu gosto de ocupar espaços maiores. Gosto muito de canetas, de Posca, de marca-texto, essas canetas de desenho arquitetônico, que tem uma certa transparência. Gosto muito de desenhar. Eu acho que o que eu mais faço, na verdade, é desenhar. Contudo, o meu desenho ele fica mais guardado, porque eu não exponho, não costumo expor desenho. Pensar nisso, né? Por quê? Né? Se eu gosto tanto de desenhar. Mas é isso, sobre a técnica, né? Essa é uma pergunta que a Dribitar me mandou sobre tinta. Me pergunta também como que a firmeza na mão. Realmente eu tenho um traço muito firme, né? Eu costumo brincar que eu sou uma mulher que faz o traço mais reto. E eu acho que isso veio da prática da arquitetura. Na verdade, é uma soma, né? A habilidade inata para desenho, todo mundo sabe que existem umas pessoas que eu acho que num número muito maior do que a gente imagina, né? Mas tem o filtro também dessa pessoa receber o reconhecimento e o estímulo, materiais e etc. na mão. Mas eu tô falando daquelas crianças que nascem com uma facilidade para desenhar e também gostam muito de desenhar, né? A facilidade traz o gostar. E aí eu sou uma criança assim, fui uma criança, sou uma criança é bom também. Eu fui uma criança assim, manifestei muito cedo uma habilidade para desenhar e a minha mãe viu e não deixava faltar material para mim. Então assim, eu lembro de uma infância que sempre tinha alguma coisa disponível, né, para exercitar minha criatividade, às vezes argila, papel, caneta, aquelas caixonas de lápis de cor, tinta, eu pude experimentar. E aí, essa habilidade, essa prática que, né, que acabou redundando numa prática, ela veio caminhando até a faculdade de arquitetura. E na faculdade de arquitetura eu tive uma sorte danada, porque no meu primeiro semestre eu fui apresentada a 3 desenhistas incríveis de Goiânia, históricos de Goiânia. E ali eu entendi como que o arquiteto desenhava, né, que não era aquela coisa de massa, tentando ser natural, né, ou
ou realista, mas era um traço mais expressivo, mais pesado, com começo, meio e fim, né, que levava a uma construção de uma ideia. E falava-se muito nessa época que a gente tinha uma carga de desenho imensa, considerando hoje, né, de desenho à mão livre. Falava-se muito nessa época que o arquiteto ele tinha que aprender a desenhar, não, como é que é? Ele tinha que aprender a pensar desenhando. E realmente é uma coisa que aconteceu. Então, assim, não só para pensar formas, mas para pensar ideias, né? Eu acho que o desenho é uma linguagem muito potente, muito pouco explorada, mas muito potente. Porque você trabalha com outro vocabulário, então você também tem que ter a chance de, né, assim, aprender o mínimo dessa linguagem, porque ela tem uma gramática, tá? E aqui talvez eu fale de uma coisa que o senso comum pode pensar assim, a pessoa nasce sabendo desenhar e sabe desenhar. Não é bem assim, existem muitos tipos diferentes de desenho. Uma coisa é eu ter uma facilidade de olhar uma forma e reproduzir numa escala menor aqui na minha frente, ou seja, eu consigo transportar as proporções daquilo que eu estou vendo para cá, né? E tem uma habilidade manual para fazer isso, as texturas corretas para fazer uma simulação de incidência de luz e etc, etc. Ou seja, uma sensibilidade que a prática só melhora. Mas isso não garante que a pessoa está acessando o mundo que o desenho permite você acessar, né? Que é esse de começar a usar a linguagem como forma de pensar e como forma de fazer as outras pessoas, fazer outras pessoas é forte, né? Mas como forma de estimular as outras pessoas a pensar também a partir de um desenho. Falando, por exemplo, de infográficos, que é uma coisa que eu adoro fazer também, porque é onde você associa ideias mais complexas, né, com a plasticidade. Continuando aqui, respondendo minha amiga amada Adriana, que resolveu me dar uma força. Se firmeza a mão, como começou a desenhar? Falei. Comecei a desenhar desde sempre. Quando você solta a mão na tela, já visualizou o desenho antes? Ou é na hora da criação? Depende. Eu gosto muito de trabalhar com imagens de referência, especialmente imagens que eu mesma faço através da fotografia. E gosto muito das imagens da natureza, né? Uma afinidade com esse inesperado orgânico, assim, essa contemplação. Gosto muito de contemplar. Meu trabalho vai muito pela tradução dessa contemplação, né? De olhar muito tempo, com muita calma, de perceber as particularidades, né, daquele objeto, às vezes uma planta, uma paisagem, enfim. Então eu trabalho de duas formas. Uma é a partir desses registros meus de fotos, ou até de outras pessoas, eventualmente, alguma coisa que eu. Até da Dri, né, Dri? Até já usei foto sua. Eu faço a marcação com um projetor numa tela, né? Eu gosto de telas grandes, de 1,5 por 1,5, um formato ótimo, ou maior um pouco. E essa marcação, eu lanço a imagem e já vou com o pincel interpretando, né, as manchas que aparecem ali. Então, tem uma sucessão de camadas, que é um negócio meio complexo de explicar sem imagem, mas eu exploro muito o desenho das formas. Por isso que eu estava falando da tinta lá atrás, né, que é uma tinta que ela era uma tinta com um tal tempero que eu consigo com o pincel acompanhar a forma e deixar um traço retinho ali, sabe? Eu não tenho mistura de cores, né? Que eu atribuo essa mistura de cores, essas manchas, mais à pintura, né? Enquanto eu venho com a tinta, mas é desenhando. Tá, esse é um jeito, né? A outra forma é quando eu trago o meu desenho autoral, íntimo, ancestral, para a tela. Eu tenho uma certa dificuldade, eu acho ele muito forte. E eu sou uma pessoa que eu fico pisando em dois lugares, assim, sabe? Com essa pintura, com esse trabalho de grandes formatos, né? Que é o lugar. É o lugar tem um termo para isso, do decor,
e é o lugar do expressivo, sabe? Duas oposições têm mais a ver com a minha forma, né? Eu não estou pondo essa oposição como um critério, assim, em geral. Mas aí tendem a vir umas formas mais gráficas, mais um repertório um pouco indígena, sabe? Uma coisa assim, um mundo imaginado, uma coisa de nascimento, vem muito útero. Eu falo que vem é porque vem mesmo. Depois que eu desenho, eu falo, nossa, tô aqui desenhando útero de novo, corações, e também não tem assim um sentido muito romântico, mas é mais uma coisa de força, de víscera. E aí eu começo a passar isso para a tela, mas de uma forma muito tímida ainda. Tá me faltando um pouco de coragem, acho, para levar isso que é o que é mesmo, né? Assim, o decor é massa, é bonito, eu gosto também, acho que tem super seu lugar, né? Eu venho da arquitetura, do design, do ambiente, eu gosto de ler o ambiente e pensar em alguma coisa para aquilo ali, mas eu sei que a realidade mais profunda e verdadeira que eu tenho não tá muito aí não, tá mais nesses desenhos, né? Muito bem, o que mais que a Adriana me pergunta? Como eu imagino as cores? Nossa, é um processo tão demorado que eu nem acredito, assim. Tanto que é demorado, eu nem acredito que é possível, dá tempo, né? Outro dia a Adri mesmo estava lá no ateliê, eu falei, Adri, esse quadro aqui eu comecei em 2009. Ficou muito perto de mim, eu vou lá e faço outra coisa. Às vezes fica muito tempo parado para entender que está pronto, às vezes fica muito tempo parado para entender qual é essa cor, né? Respondendo a pergunta, que cor que acontece ali, assim. Então, é um insight visual que é um insight visual. A cor é um insight visual. Agora, também tem a possibilidade de você tentar a mimesis, né? Outro dia eu fiz, por exemplo, tem uma planta aqui no Cerrado que eu acho ela muito bacana. Assim, eu não sei nem explicar o meu amor por essa planta, que é a lobeira, que ela tem uma altura assim média e com frutos redondos, assim, grandes e pesados. Tem esse nome porque o lobo-guará se alimenta desse fruto e ela tem uma textura, a folha dela tem uma textura meio aveludada, ela tem espinhos e é completamente desorganizada assim, para esse olhar mais cartesiano, né? Então, quando a gente olha uma forma orgânica, que vai desenhar uma forma orgânica, a gente procura projetar, lançar ali naquela forma alguns parâmetros, tipo, para encaixar mesmo, assim, alguns parâmetros para conseguir distribuir os principais elementos. E esses parâmetros que a gente lança, eles são geométricos, né? Às vezes linhas horizontais, verticais, pelo menos assim que eu desenho, né? Para você ir distribuindo ali as proporções antes de cair no desenho mais detalhado mesmo, folha por folha, né? E nesse sentido a lobeira ela é um mega desafio, porque as curvas elas são muito imprevisíveis, cada folha tem um movimento muito rico e tal. E aí eu fui desenhar a lobeira. Eu não usei marcação de projetor, eu desenhei observando, né? Eu saí, cortei algumas folhas, alguns galhos de lobeira, levei para o ateliê, ela começa a desidratar, começa a mudar a cor e começa a ficar as curvas ficarem mais fechadinhas, fica mais bonita ainda. E através da observação eu fui desenhando e fui trazendo as cores dela dentro da minha limitação, né? De imitar as cores assim. Né? Então ela tem uma flor que é roxa com amarelo, ela tem alguns tons de verde. E nesse quadro eu fiz uma inovação que eu achei muito bacana, assim, que eu acho que é o começo de alguma coisa, que eu primeiro passei uma tinta de terra, né? Eu ganhei umas terras, né? Da Ana Decarli, que é uma garota que eu descobri que é antropóloga. Ela trabalha com reboco, com tinta de terra, então assim, ela tem a noção das cores e tudo, e ela me presenteou, e aí eu fiquei com isso no ateliê e resolvi um dia, pintei uma parede externa e resolvi um dia aplicar na tela com cola, né? Apliquei e depois eu vim com a tinta óleo por cima e deu uma textura, assim, uma opacidade para a tinta que eu achei muito interessante, assim, uma descoberta. E a lobeira é
ela tem essa opacidade, né? Tá, cores, vamos lá. Técnica, tipo de pincel e tinta, tinta óleo da melhor qualidade possível, que eu estou conseguindo fazer, mas gostaria de migrar mais para a terra, né? Tem que me dedicar a isso. Desenhar, riscar, tinta óleo, desenhar, riscar na parede, sim. Eu uso, já usei várias vezes, ela rende. É lógico que você não vai ter uma cobertura. Você, eu quero uma cobertura, eu estou usando a tinta vermelha, quero uma cobertura 100% de vermelho. Aí não dá, tinta óleo na parede não dá. E a tinta óleo na parede precisa dessa parede ser uma parede com um acabamento mais liso, né? Com uma massa corrida, uma tinta até uma tinta acrílica por baixo, assim, porque para ela correr. Porque senão, se é um lugar muito áspero ou que absorve muita tinta, você não vai conseguir evoluir, sabe? Vai ficar mancha, né? A superfície às vezes absorve com intensidades diferentes, então a parede tem que ser lisa. Estando a parede lisa, a tinta óleo funciona muito bem, mas ela vai lá impor uma aparência na sua linguagem, né? Que tende, inclusive, você tem que incorporar muito o rastro do pincel, tá? Quando você faz isso. Se eu uso meu sentimento, tá angustiada, joga pro desenho ou cria antes? Super. Ai, ai. Não tem nenhuma dúvida, né, de que pelo menos no meu caso trata-se de uma transferência, né, assim, vai para a tela, vai para o desenho, um processo interno que eu estou deixando para ou por pesquisa artística ou por medo, eu estou deixando para resolver, né, na tela, numa superfície, assim. É até difícil falar, assim, porque o sentimento não é uma coisa que talvez eu consiga mapear muito bem quando eu estou trabalhando, sabe? Na hora do desenho. É mais, principalmente no desenho, o fluxo é mais rápido do que eu consigo perceber, assim, né? Então o desenho ele quase que sai assim de algum lugar para a mão e aí o resto vai só acompanhando e assistindo o que está acontecendo ali. E eu tenho muito desenho recorrente, né? Umas formas meio obsessivas, assim. Que eu realmente atribuo a alguma conexão que eu faço com a ancestralidade que eu tenho, mas que eu já também não sei qual é, né? Mas eu repito muito as determinadas formas e, e sai numa velocidade que eu acho que o sentimento está em outro departamento, assim. Aí depois quando está lá quase pronto, né, no ateliê, que às vezes dura anos, esse quase pronto, talvez eu desenvolva um relacionamento afetivo complexo aí com esses trabalhos. Mas uma coisa é certa, né? Não resolve a angústia, mas a angústia ela é um motor, né, de ação criativa da minha parte, que é até talvez assim uma associação ruim que eu fiz, né, de me sentir à vontade livre para trabalhar quando eu estou muito angustiada. Tem uma coisa aí que pode ser investigada. Spray com tinta na tela é legal? Eu vejo muita gente fazendo isso, mas eu não tenho coragem não, porque eu não tenho domínio do spray. Tanto é que tudo que eu pintei de spray até hoje foi assim, eu vou lá e faço o traço, e depois eu venho com um pincel, com uma outra tinta, às vezes acrílica, contornando, dando o verdadeiro shape do traço, né? Porque aplicar diretamente assim, eu conheço umas pessoas que, nossa, o Matheus Dutra mesmo, né? O compadre Matheus é um que tem um domínio incrível, o Herbert Calaça, o Renatinho, enfim, Goiânia, Goiás, inclusive, tem artistas que são muito interessantes e dentro da linguagem do spray. Tá, e por fim, desenho e tecnologia. Bom, eu fiquei na sala de aula, né, acadêmica, muitos anos. Então eu estava ali na função, né, uma posição que hoje eu acho até meio complicada, artista, professora, né, tem muito, falando da minha experiência, assim, como artista sendo professora, porque parece que tudo a gente quer, todos os insights que a gente tem, a gente quer
fazer aquele insight ficar traduzível, explicável, transmissível, né? Tem até uma coisa bacana nisso, mas às vezes é muito cansativo e tira um pouco a energia da criação. E dentro da faculdade, eu entrei já como professora numa faculdade de arquitetura e design completamente analógicas, né? Ali no final da década de 90. A gente já tinha as máquinas e tudo, mas na faculdade não tinha e não era comum, um ou outro. E aí, dentro da faculdade, eu fui incorporando, tanto como professora quanto como artista, as tecnologias que foram chegando, assim, scanner, máquina fotográfica digital, que permitia um exercício que a outra não permitia, é, os aplicativos, né, os softwares gráficos, que também traziam uma linguagem própria, né, que encontrava, que eu sempre gostei de fazer encontrar com o meu desenho à mão, softwares de mixagem de imagens paradas ou em movimento. Então, essa minha pegada professora de aprender a nova ferramenta teve uma interferência bem forte na minha produção. E o contrário também é verdadeiro, né? A minha especulação livre sobre tecnologia teve uma interferência bem forte nas minhas aulas. Tecnologia eu acho que é um capítulo que merece até ser dito à parte, né? E aí, para encerrar, como que eu coloco o meu trabalho por aí? Olha, exposições, mas eu não sou muito aplicada na exposição. Eu acho que eu tenho um currículo bem esparso, assim, né? A última exposição que eu fiz foi o ano passado, em Minas Gerais, no Centro Cultural Minas Gerais. Eu vou falar que a maior vitrine do meu trabalho é a internet mesmo, acho que é o meu Instagram. Porque lá eu consigo colocar os processos, né? E os processos, eles dizem mais de tudo do que o próprio trabalho acabado, assim, né? Em termos de quem é a Fabiola artista, né? Não que o quadro acabado também eu não esteja lá, né? Claro que eu estou, mas é uma coisa mais rara, né? É uma coisa mais específica, assim, sabe? Mais raro mesmo, né? Eu trabalho de uma forma muito lenta. Até porque eu distribuo essa minha curiosidade criativa em muitas outras coisas, né? Que eu tenho igual interesse, assim. E aí isso faz com que eu tenha algumas manifestações diferentes, né? Os gráficos, por exemplo, que eu realizo por um trabalho de pesquisa, eu acho que eles têm artisticamente a mesma importância para mim do que uma tela, que eu faço no Illustrator os gráficos, né? Então, é um old fashion, eu acho. Mas é isso, é isso. Eu estava aqui, assim, precisando falar um pouco sobre todas essas coisas que passam pela minha cabeça, e aí magicamente me aparece aqui a Adriana Bittar, e eu falo, nossa amiga, eu tô aqui assim, há horas tentando falar alguma coisa com sentido, e ela falou, então conversa comigo, e me mandou esse monte de pergunta maravilhosa, que eu espero até me ajudar a começar essa interlocução, né, com mais alguém que de repente queira puxar minha língua. Obrigada, beijo, tchau.